gosta de uma boa história? Quando eu olho para esse livro, eu me imagino em férias. Porque é aquele momento em que você está ali, relaxa e vai curtir uma boa história. E nós estamos aqui, entre mães, entre amigas, falando sobre o livro Muda o Meu Nome, da autora Andrea Ramos. Andrea, esse livro tem uma capa muito gira. Gosto muito dela. O que você tem para falar para a gente sobre isso? Eu nunca imaginei que o livro tivesse a capa amarela e pedi algumas opiniões, não é? Foi o Rubinho Pirola que fez a capa e as ilustrações são da Sara Alves e Calaim e eles fizeram um trabalho fantástico. E eu depois mandei a capa para alguns amigos que estavam a acompanhar o processo e foi unânime, portanto todos gostaram da capa amarela e eu disse que seja amarela. E o amarelo tem luz, não é? E se calhar também há algumas coisas que dizem respeito à própria história, porque a história começa assim com uma casa iluminada pelo sol. Uau! Bom, nós estamos aqui com uma convidada maravilhosa, que é a Ana. Ana, Olá. que bom estar aqui com você hoje. Muito obrigada. Ana, você é mãe, tão jovem? É verdade, eu represento aquelas famílias que casou cedo e tem uma menina pequenina de 4 anos, sou casada há cerca de 8 anos, portanto estou aqui em representação dessa nova geração. Uau, Boa. muito bom. E tô vendo aqui que a gente tem coisa diferente no Pois Cozinha é, Essa Ideia. Pois é. E aí? Eu não sou assim uma cozinheira exímia como os outros convidados que vocês tiveram nos outros programas, mas quando a Andrea me convidou para vir a esta rubrica, aquilo que me veio à mente foi, ok, o que é que eu vou fazer? E eu pensei logo naquilo que realmente, o que é que representa realmente esta ideia e pensei em família, claro. E então o que é que eu mais gosto de fazer com a minha filha em casa? É realmente bolos. Coisa simples que ela pode ajudar-me e que juntas podemos partilhar um bom momento, divertido, fazer assim algumas coisas. Ela está sempre ansiosa para saber se cresce, se não cresce, compara os nossos bolos com o das avós para ver se crescem ou não e então achei que era uma ideia interessante nós podermos partilhar aqui um bocadinho, uma coisa simples que podemos fazer com os nossos filhos. Ai, gente, um bolo com cafezinho, é tudo de bom, né? Quem é que não gosta? Tem cheiro de família mesmo. sim. Bom, então vamos lá, vamos a essa receita. Vamos, mas sim. só um minutinho, para você que está acompanhando pela primeira vez o Cozinha Essa Ideia. Então nós estamos aqui para conversar sobre valores de família e aproveitamos para comer e aprender pratos deliciosos. Então vamos lá, Ana, o que nós vamos fazer hoje? Ok, eu para facilitar um bocadinho o programa, eu já derreti a manteiga e nós vamos ter um bolo de laranja, não é? Portanto, vamos juntar a manteiga com o açúcar. Eu já derreti antes para ser mais fácil agora estarmos aqui. E vamos... É um bolo muito simples, que lá está, é fácil de fazer. É fácil de nós estarmos também a conversar enquanto o fazemos e eu aproveito estes momentos para estar com a Esther, que é a minha filha, e vamos então conversando. Ela tem apenas 4 anos, mas ela já gosta muito destas coisas todas. Uau! Olha, então já que você que mencionou o nome da sua filha, né, nós como mães costumamos pensar muito, né, juntamente com os nossos maridos, sobre o nome dos nossos filhos, porque o nome é uma coisa muito importante, uma coisa muito especial, né? E me conta pra mim, pra Andrea, como é que foi que vocês escolheram o nome da vossa filha? Olha, a história é um pouco até engraçada, porque eu e o meu marido sempre, principalmente eu, para ser sincera, sempre pensava que ia ter um rapaz, ia ter um menino. E então já tinha o nome, já pensava em tudo, portanto nem tive que pensar em mais nada. E de repente nós descobrimos que era uma menina. Uau! E eu fiquei, oh meu Deus, uma menina, então e agora? Nós não pensámos nisto, só pensámos em rapazes. Então começámos ali a pensar no nome e realmente o nome é muito importante, porque o nome traz identidade à pessoa e então nós queríamos que o nome simbolizasse aquilo que nós desejamos que ela seja. E então escolhemos Ana Esther,
primeiramente por ser um nome bíblico, um nome que está na Palavra de Deus e que é um nome, é de uma rainha. Queríamos realmente que ela fosse uma rainha e o nome dela também significa estrela. Então quando pensámos nisso, pensámos, não, queremos aquelas virtudes, aquelas características que nós encontrávamos na Esther da Bíblia, nós queremos encontrar na nossa filha. A resiliência, aquela atitude de dar tudo pela vida dos outros, essa atitude sacrificial que Esther apresenta na Bíblia, nós quisemos passar isso à nossa filha. Então aí foi esse nome, Ana, porque eu sou Ana, e Esther realmente pela rainha. Então sempre lhe dizemos, tu és uma rainha, és uma princesa. Uau! Agora você falou uma coisa muito interessante que a Andrea trabalhou muito aqui no livro. Quando você fala sobre Esther, você está falando sobre características de vida da Esther, de valores da Esther. Que a Esther, rainha na Bíblia, uma rainha que também, né, que a história conta sobre a vida dela, e de valores que você apresentou aqui, resiliência, se sacrificar em prol do outro. E como é que você vê hoje essa questão de valores dentro das famílias, né? Você que também tem um programa para criança, Sim. né? Sim, Então fala um pouquinho mais sobre isso. Eu trabalho com crianças, principalmente crianças, adolescentes e jovens, e eu, lá está, gosto muito desta área em si. E tudo, eu creio que nós como pais, falando de mim, eu acho que como mãe, nós queremos ser sempre os melhores, não é? Nós queremos ser a melhor mãe, nós queremos que os nossos filhos nos amem, que tudo isso. E às vezes pomos essa carga sobre nós, mas não pensamos em como é que vamos conseguir que os nossos filhos cresçam de uma forma saudável. E eu creio que é dentro de casa realmente, é nos valores familiares que eles vão realmente encontrar aquilo que os vai preparar para a vida. E eu creio sempre nisto e ouço isso muitas vezes, que é aquilo que nós não ensinamos em casa, lá fora eles alguém lhes vai ensinar. E se calhar, se não for ou seja, se não formos nós a ensinarmos, alguém vai ensinar e se calhar não de uma forma correta, se calhar de uma forma que vai magoá-los, que vai feri-los. Então eu acho que é muito importante nós, dentro das nossas casas, podermos passar esses valores para que eles possam viver esta vida, porque eles vão viver lá fora, não é? Eles não vão viver eternamente connosco, eles vão lá para fora, mas eles têm que ir com a bagagem certa, eles têm que ir preparados. E Esther também era assim, Esther também de alguma forma teve os valores dentro dela ao ponto de quando a vida lhe pediu algo, ela soube responder de uma forma correta, porque ela tinha os princípios dentro dela. Eu acho que esse é o nosso papel realmente em casa com a nossa família. Com certeza, aprendeu na sua própria casa. Tô vendo aí que você tá preparando aí a laranja. Sim, como é que é então, esse negócio? Vamos ralar as laranjas. Há pessoas que gostam do sumo da laranja, outras que não gostam tanto. Nós pomos sempre um bocadinho do sumo, porque também é uma coisa que a Esther gosta muito de fazer, é apertar a laranja e sair o sumo. Então eu vou pôr a casca, portanto raspar um bocadinho e depois pôr o sumo também é um bocadinho a gosto, não é? Conforme o gosto das pessoas e conforme queiram. Eu podia ter aqui aquela coisinha para as laranjas, mas também pode ser só uma coisinha mais... Do desenrasca. É mais soft. Este movimento assim, para os nossos pequeninos, eles amam, não é? Então, mexer, pôr as mãos na massa, Sim. Eles gostam muito disso. Então, pronto, podemos pôr um bocadinho do sumo da laranja e vamos continuar o processo. Bom, eu notei aqui um detalhe. Você usou um açúcar diferente, ok? É verdade. Então, nós estamos aqui também falando de coisas boas, que em determinados aspectos podem também ser saudáveis. Então, Verdade. uma laranja natural, ao invés de um corante artificial, um açúcar que não seja um açúcar branco, são coisas que estão ao nosso alcance e que são valores. São valores de saúde, são valores de convivência, são valores importantes e especiais para a nossa casa. É verdade. Eu acho que na nossa casa nós realmente temos que escolher aquilo que nós falamos, escolher aquilo que nós vemos, escolher, no fundo, aquilo que nós realmente queremos que seja a base da nossa família.
porque às vezes deixamos que os nossos filhos vejam tudo, mas se calhar nem tudo é bom para eles. Às vezes os pais conversam de tudo e às vezes há conversas que as crianças se calhar não estão preparadas para ouvir. Eu acho que em tudo nós temos que ser equilibrados, saber, às vezes a minha filha tem 4 anos e ao longo do tempo em que ela ia começando a crescer, às vezes eu dizia ao meu marido, há coisas que só não podemos falar ao pé da Esther, porque começamos a perceber que ela já entende as coisas de outra maneira. Então há conversas, há momentos, há princípios que nós temos que lhe passar, creio eu, e da forma que nós virmos que ela também está preparada para isso, porque às vezes nós achamos que aos 5 anos acontece isto, aos 6 acontece aquilo, mas cada criança é uma criança. Exato. Eu tenho que a conhecer e ver até que ponto eu posso ter determinadas conversas, o que é que eu já lhe posso ensinar, o que é que eu já lhe posso perguntar. Eu costumo perguntar-lhe muito como é que foi a escola, se alguma criança fez alguma coisa diferente, faço-lhe perguntas diretas para ela poder saber que pode confiar em mim e que eu estou pronta para ajudá-la independentemente do que ela me vai dizer. Eu acho que isso é muito importante. Muito, também concordo. E a Andrea falou, ela aponta aqui no livro e fala um pouquinho para a gente sobre os pais aqui da Renata. Eles tinham uma forma muito especial de tratarem dos assuntos. E como é que era o princípio deles, Andrea? Esses pais, eles não são ditadores, eles dão espaço para que a filha encontre as suas próprias respostas, não é? E a filha era uma menina com muito potencial, que eles apostaram no potencial da filha. Portanto, não quiseram que a filha fosse à medida deles, mas que a filha fosse a filha, não é? A própria filha com a sua identidade, com os seus traços, a sua personalidade, a sua maneira de ser e o seu potencial. E esses pais ajudam a filha a entender qual é o seu potencial. E uma coisa que eu gostei muito do livro e uma coisa que eu vivi na minha casa, que eu acho muito bom, isso foi muito saudável para mim. Os pais da Renata tinham esse comportamento que a Ana mencionou, não conversar qualquer tipo de assunto na frente dela. Na minha infância, eu raramente presenciei alguma conversa com os meus pais em aberto de algum assunto. Normalmente os meus pais, eles tinham o tempo deles de conversa e não era na nossa frente. Eles sabiam filtrar, porque tem coisas que a gente está preparado para receber, tem coisas que nós não estamos preparados para receber. Uhum. Então, esse cuidado, né, que os pais podem ter, de ter a conversa certa, de tratar os assuntos, né, em separado, isso traz um bem para o emocional dos filhos. E o que acontece também é que os próprios pais, seja o pai e a mãe, eles precisam de conversar entre eles para haver consenso, não é? Isso. E quando um pai diz algo de uma forma, mas depois a criança sabe que indo ter com a mãe ou vice-versa pode ter uma resposta diferenciada, não é? Isso não concorre para o bem, porque os pais precisam de estar em harmonia e para haver essa harmonia, no próprio casal tem que haver diálogo, não é? E às vezes temos que encontrar o espaço próprio para haver esse diálogo entre o casal. E isso é tão interessante. Peraí, mas antes você colocou alguma coisa nova aí. Conta aí. Foi só as gemas dos 4 ovos. Vamos depois bater as claras em castelo e juntar depois com a farinha. Ah, uau. Agora é só os ovos. Ah, que bom. E, gente, qual é o filho que não testa os pais? Porque os meus me testaram. E testaram a mim e testaram meu marido. Então, eles vinham pra mim, me faziam uma pergunta e falavam assim, mas eu acho que meu pai deixa. Uhum. Aquela coisa assim de testar você para saber se você tá em acordo, se você não tá em acordo, ou fazer você entrar em desacordo por um interesse pessoal. E vocês já passaram por isso também? A Ana Esther já investiu nisso? Eu acho que ela agora começa a despertar para essa parte, mas eu acho que é como a Andrea estava a dizer, tem que haver realmente um consenso. E
eu sei que às vezes falar é fácil e na prática não é assim tão fácil, e qualquer pai ou qualquer mãe que nos vê sabe que essas coisas sucedem e que às vezes a exaustão, o cansaço, a pressão que a vida às vezes faz com que demos respostas que se calhar não era bem aquelas que queríamos dar e tantas outras coisas. Mas realmente a base tem que ser essa, é um consenso, sabermos o que é que a nossa casa defende, quais são os valores que a nossa casa defende, como é que nós... E isso eu acho que é uma coisa que é muito importante até anteriormente aos filhos. Há coisas que nós vamos aprender com os filhos, claro, mas há coisas que já tem que haver uma ligação entre o casal, ao ponto de quando vem um filho saibamos quais são os limites, não é? Quais são... Por exemplo, eu trouxe a receita do nosso bolo, porquê? Porque eu acho que nós às vezes temos que entender que na vida as regras são para limitar, as regras são boas, as regras, os limites que nós damos aos nossos filhos são para bem deles. E uma criança sem regras, uma criança sem limites é uma criança que ela própria, ela sente-se perdida, porque ela não sabe até onde pode ir. E eu acho que essas regras e esses limites têm que ser dados juntos, em família, para que ela possa compreender, no meu caso ela, mas que os nossos filhos possam compreender que é para bem deles. Essas limites, a receita serve para isso. Porque eu não posso pôr mais ou não posso pôr menos? Porque realmente vai haver depois uma consequência no bolo, se eu abusar da farinha ou se eu abusar daquilo. Então há limitações, não é? A receita também tem esse lado. E os nossos filhos acho que têm que aprender isso mesmo, não é? Que os limites que lhes damos, as regras que pomos, é para bem deles e não para mal. E às vezes, mesmo que passem aquela fase em que não entendam, eu acho que eles mais tarde vão dar esse valor e vão até desejar, se calhar, quando os pais não põem esses limites, eu acho que as crianças mais tarde desejavam que isso sucedesse com elas, que houvesse limitações, que houvesse uma ordem, que houvesse uma linha que eles pudessem confiar que ali eles estavam seguros. Sim, e eu quero deixar aqui um exemplo, um fato. Uma filha de um cantor muito conhecido no Brasil, certa vez perguntaram para ela sobre o relacionamento dela com o pai e o que ela não viveu com o pai, o que ela gostaria de ter vivido com o pai. A resposta dela deixou muita gente chocada. Ela falou: eu gostaria que meu pai tivesse me dado limites. Então é algo que às vezes as pessoas acham assim, mas dar limites, a gente deve dar limites, a gente deve deixar a criança, né, fazer aquilo que ela quer, porque descobrir as coisas sozinhas é uma coisa, mas deixar a criança ultrapassar e o adolescente ultrapassar os limites, será que ele vai perceber que ele é amado? Como é que é, André? A Renata tinha limites, ela se achava amada por isso, ela não gostava? Como é que era isso aqui no livro? Os pais conversavam, não é, com ela, dando-lhe conselhos e para que ela pudesse entender, não é, até que ponto é que as atitudes dela eram corretas ou não é? Mas deixavam que ela também percebesse isso, não é? Ela tivesse esse entendimento. Mas os pais também chegavam a presenteá-la, não é? Pelas etapas que ela conseguia superar. Portanto, se ela não agia de certa maneira bem em alguns aspectos, por exemplo, ela chegou a entender que mentir era errado, não é? E os pais, quando perceberam que a filha tinha enverdado por novos valores para ela própria, ok, eu vou deixar de mentir porque isso vai ser benéfico para mim, não é? Ela entendeu que isso havia uma fasquia que a partir dali ela não ultrapassava. E isso os pais conversavam com ela e faziam-lhe entender e valorizavam-na por isso, por ela dizer a verdade. Ana, e agora? O que você está fazendo? Estou a bater as claras em castelo, também é uma parte muito engraçada da receita, porque pelo menos a minha filha gosta muito, porque depois delas baterem, para nós vermos se elas estão boas, viramos ao contrário e se elas não caírem, porque elas estão boas. Então ela acha muito interessante virar e ver se alguma coisa lhe vai cair na cabeça ou não. Pronto, vamos lá então ao teste, não é? O teste que este gosta. Não, calma. Não. Aqui tem que ser com emoção. Ok. Okay? Tchan, tchan, tchan. Em cima da cabeça de quem? Da Ana. Claro! Deixa eu ver se tudo Não, corre vamos bem. lá. 1, 2 e... Passou no teste!
fazes isso com a tua filha? Claro que sim, não é? Temos que brincar, divertir-nos, ela gosta muito de pensar que será que isto vai cair? Mas não, por acaso costuma correr bem. Ainda bem que correu bem agora, não é? Senão era mau. Então agora vamos acrescentar assim um bocadinho das claras batidas em castelo e envolver bem com a massa, pôr um bocadinho de farinha ao mesmo tempo, ir envolvendo. Paciência Para também é uma ficarmos- coisa que os pais precisam de ter, não é? Eu acho que sim, em todas as fases e de formas diferentes, não é? Porque se calhar quando eles são bebés a nossa paciência é por causa das necessidades que eles têm de... Não falam, não é? Nós temos que perceber o que é que eles querem, e é uma fase muito bonita que realmente requer de nós muita paciência. Eu pessoalmente quando tive a minha filha não tive um pós-parto muito fácil, porque também tive um parto bastante difícil e depois houve uma gestão de emoções muito grande, mas uma coisa que eu por acaso experimentei foi aquela experiência do amor, não é? Uma coisa que nós nem... É incompreensível. Eu costumo dizer que acho que o amor que nós temos pelos nossos filhos é talvez o mais próximo sentimento de amor ou seja, é que Deus nos permite experimentar para percebermos um bocadinho como é que é o amor dele por nós. É mesmo nós podermos amar os nossos filhos. E realmente, pronto, a paciência é uma coisa que é preciso. E nos dias que correm, eu acho que as pessoas, hoje em dia, os pais, as famílias, correm muito. Não é? Há muita demanda, o tempo, o trabalho, conseguirmos ser tudo, não é? E às vezes falta-nos essa paciência, que é uma coisa que nós temos que saber gerir, porque eles precisam de nós. E nós precisamos deles. Exato. Porque eu acho que quando chego a casa e quando estou com ela, é assim aquele ar puro que nós respiramos, não é? Como se o dia até foi um caos, mas de repente estar ali só aqueles momentos, se conseguimos desfrutar deles, sem dúvida que vai marcar a diferença no nosso dia, não é? Com certeza. E uma coisa que eu fiquei pensando aqui os nossos filhos, eles aguardam esses momentos conosco. E às vezes a gente promete coisas, né? A gente vai fazer um bolo e aí aquele tempo, né? Aquele imprevisto no dia, e aí a gente chega a casa E não acontece. e não acontece, né? A gente faz promessas e às vezes a gente não cumpre essas promessas. É verdade. E aí, como é que é isso, Ana? Olha, eu falo de acordo com a minha experiência, não é? A Esther tem 4 anos, como eu já disse, e ela já cobra de mim isso. Ela diz-me, tu prometeste. Eu às vezes penso, quem é que te ensinou a dizer isso assim, dessa maneira tão não é tão quase, não é autoritária, mas aquele, tu prometeste, tu disseste que ias fazer. E aquilo magoa tanto se eu disser que não dá ou que não pode ser, porque é aquela coisa do tu traíste-me, tu disseste que ias fazer e não fizeste. Eu acho que esse é um cuidado que nós temos mesmo que ter. Quando nós cumprimos, ou seja, quando nós prometemos, nós temos que cumprir. Se não podemos cumprir por algum motivo, nós temos que saber explicar muito bem isso. Eu acho que sim, acho que isso traz uma segurança também aos nossos filhos. Saber que, ok, a minha mãe e o meu pai disseram que iam fazer, eles vão fazer. E eu acho que é um bocadinho, se nós também, às vezes, na nossa vida, não é? Se nós queremos em Deus, tantas pessoas às vezes levantam as mãos e dizem, ai Deus, ajuda-me, ai Deus. E se nós queremos que Ele nos ajude, quanto mais os nossos filhos que estão ali ao pé de nós, não é? E que estão assim sempre, e se nós podemos dizer-lhes, vou fazer, não seja uma palavra vã, não é uma coisa que caia assim, porque isso eles vão chegar a um ponto que vão dizer, não posso confiar na minha mãe, porque Olha, ela prometeu e não cumpriu. Vocês acham que os pais deveriam ser castigados por prometerem os filhos não cumprirem? Porque a gente faz isso com eles, muitas vezes Eu acho que eles são prometem as castigados. coisas é verdade. Eu acho que eles são castigados, mesmo que nós não disséssemos que eles deveriam ser, eu acho que eles são. Porque eles mais tarde ou mais cedo vão sofrer as consequências disso. Exato. Quando perceberem que, por exemplo, os Ou filhos nas não lhes contam as coisas, Exato. tu não me contaste, tu também nunca me deste motivos de confiar em ti, não é? Aquele tempo que eles às vezes querem e que precisam, não é? Aquele tempo que eles às vezes querem que nós estejamos ali, se calhar querem nos contar uma coisa
e ainda não ganharam coragem para contar, não é? Eu trabalho com jovens, não tenho filhos dessas idades, mas trabalho com jovens e às vezes noto o andar deles e vou observando, e às vezes eles já sabem que eu vou observando, porque há ali um andar, há ali qualquer coisa que não está bem. Eles querem contar alguma coisa, mas ainda não ganharam coragem para isso. E acho que se eles souberem que nós queremos ajudá-los e que nós vamos tirar esse tempo para estar com eles, isso vai trazer-lhes uma segurança que mais tarde ou mais cedo eles vão confiar em nós e eles vão ter connosco. E acho que nós temos realmente que mostrar isso, que eles podem confiar em nós. Obrigada por teres aceito este desafio, não só de fazer o bolo, mas também de partilhares um pouco da tua história, da tua vida, da tua família. E eu vejo em ti que tu és uma mãe muito jovem, mas muito determinada. E essa determinação é algo muito importante numa família, não é? E tu falaste de alguns aspectos que eu queria aqui também referenciar, é exatamente os valores que as famílias, não é? Querem, ou seja, eu quero me reger, a minha família quer se reger por que valores, não é? E quando as famílias estão focadas e a trabalharem em conjunto nesse objetivo, isso pode tornar-se uma realidade. Uma coisa isso é verdade, é uma coisa que me chamou a atenção no livro, foi primeiramente os pais da Renata, eles estão informados sobre as coisas. Eu acho que isso é importante, porque hoje em dia nós, como pais, ou seja, há muitos pais que deixam a cuidar das escolas, que deixam a cuidar dos outros, certos e determinados valores. Pensam, eu não lhe vou ensinar, seja de que área for, eu não lhes vou ensinar, porque eles aprendem isso na escola ou aprendem isso com os amigos. E eu noto que os pais da Renata, eles estavam informados sobre os assuntos. Eles falam de vários assuntos, ideologia de género e tanta outra coisa que eles e não só, eles apercebem-se que a Renata ainda não venceu certas coisas. Há uma parte, não podemos abrir muito o livro, mas há uma parte em que ela fala do assunto que move todo o livro, que é a mudança do nome, e ela fala isso várias vezes com o pai. E o pai, há uma parte que eu achei interessante, que o pai diz, ou seja, o livro diz que ele pensava que ela já tinha vencido essa parte, que essa conversa já tinha ficado arrumada, mas ainda não tinha ficado. Então ele parou o que estava a fazer e sentou-se com ela e começou a explicar, porque ela perguntou de novo as coisas e ele percebeu, ela ainda não venceu isto, não está esclarecida, então eu vou-me sentar e vou fazê-lo. E acho que às vezes os pais dizem, eu não tenho tempo para explicar outra vez a mesma coisa, vai perguntar a um amigo, vai perguntar a um professor. E é óbvio que eles têm que ter pessoas de referência na vida deles, isso é lógico, mas que cada um de nós como pais possamos ser nós as primeiras referências dos nossos filhos. E esta Renata tinha isso em casa e acho que isso é um bom exemplo para cada um de nós. Também sou daquelas pessoas que lê o livro 2 vezes, porque realmente é como a Andreia diz, e é uma história dentro de, não é? É ler e perceber que lá há mais do que aquilo que nós lemos. Não é? Eu costumo dizer, para quem já leu o livro, mas lá no fim a mãe chama-lhe princesa. Isso não está lá por acaso. Isso tem um simbolismo e tem a ver com a própria história da família e o nome que eles dão a um elemento da família. E não posso dizer mais, não posso contar tudo. Não se pode dizer tudo, não se pode desvendar tudo, que é para poderem depois também desfrutar do livro. Sim, e uma coisa muito especial, tá? Que também está aqui, é justamente uma dica para explorar. E agora nós vamos falar sobre ela quando a gente estiver apreciando esse bolo que pelo jeito tá quase a ir ao forno. Eu esqueci-me de dizer no início, mas o forno já está previamente aquecido, não é? Para que depois seja mais rápido. Sabes, uma coisa que eu gostei muito é que tu trouxesses a receita em papel, porque nós às vezes também não temos que saber tudo assim na ponta da língua e podemos ter assim uns ajudadores ao pé de nós, não é? Então, se isto tu precisavas da receita para fazer isto, se isto é teu, não é? Porque é que não havias de trazer a receita? E não é por estarmos a fazer um programa, não é? Que agora tínhamos que inventar uma Ana diferente de ti. Tu és a Ana, não é? É assim que eu sou. E tu precisas de ter um lembrete. Pronto, e eu estava a dizer-te em off, não é? Que eu também uso muitas vezes assim
uns lembretes uns destes. lembretes, É exatamente. mesmo, eu acho que sim. E até, eu acho que na vida precisamos disso E também. se calhar é isso que queremos também fazer com as famílias, Ana, não é? E nós estamos mesmo aqui a deixar um lembrete Exatamente. para que corram todos e que possam realmente desfrutar não só deste livro, mas também reverem valores, não é? Pensarem até que ponto podem fazer a diferença na vida dos seus filhos. Yeah. Agora está pronto a ir ao forno? Agora está pronto para pôr aqui na forma, que eu também já a untei previamente. E agora vamos lá então pôr e esperar que ele cresça, não é? Que essa é a parte que nós desejamos muito e faremos o nosso melhor, não é? E pronto, e depois esta última parte também é muito boa, não sei se vocês gostam, mas eu acho que muita gente quer o comer a massa. Essa parte, eu me lembrei Essa bem dela parte agora. é daquelas partes que a maior parte das crianças gosta mesmo muito. E é um bom momento também para brincar, pintarmos a cara e essas coisas todas. E pronto, está no forno e vamos esperar que ele cresça. Vamos. Então, enquanto a gente aguarda um pouquinho. Finalmente, o Dom Coração ganhou coragem e regressou. Já não aguentava mais tanta chuva e tantas pessoas angustiadas. Ele sabia que tinha que fazer alguma coisa em prol da humanidade. Mas agora, seria mais difícil falar a todos de uma vez só, porque estavam espalhados pela terra e falavam diversas línguas. Ele tinha uma grande tarefa: propagar o amor e a amizade, para que o sol voltasse a brilhar resplandecente, a lua exuberante e as estrelas cintilantes iluminarem bem a noite. E o bolo? Cresceu! Isso! Vamos lá então experimentar? Tu estavas com um pouco de medo, não é? Porque o bolo não está perfeito. É verdade. Mas as famílias também não são assim, não é? Exatamente. Quando a Andreia disse isso, eu disse, é verdade, as famílias também não são perfeitas e realmente o que importa, claro que é bom que esteja bom, mas o que importa realmente, como falámos, em todo o tempo, é o tempo, a comunhão, estarmos com os nossos filhos, podermos partilhar, podermos estar com eles, e isso é muito bonito. E para eles, a verdade é que fica sempre tudo bem, desde que realmente eles tenham passado um bom momento, não é? Exato. Então, vamos lá a isto, por favor. Oi. Obrigada. Obrigada, Ana. Obrigada, eu. Bom, eu mencionei, enquanto estávamos lá a fazer o bolo, que o livro tem uma parte muito importante, que é o para explorar. E o para explorar é uma dica muito especial para professores que queiram usar o livro para ensinar valores aos seus alunos. E nós estamos aqui no meio de professoras da Comacep. Ana, fala um pouco pra gente sobre o trabalho da Comacep. A Comacep, no fundo, é a disciplina de educação moral, religiosa e evangélica nas escolas públicas. Os pais podem inscrever os seus filhos desde o 1º ao 12º ano e nessas aulas falamos sobretudo dos princípios bíblicos, não é? Tudo aquilo que temos vindo a falar, mas que sobretudo nessas aulas as crianças podem ter uma experiência de conhecer a Deus, de conhecer a palavra, de explorarem conteúdos, explorarem livros como este, não é? Que a Andreia escreveu e que realmente podem mudar e impactar as suas vidas. Tu estás envolvida também noutros ministérios, não é? Sim, sim. Através da Sobrenatural TV, onde está a passar este programa, nós temos vários programas, nomeadamente o Super Kids, que é um programa que eu faço junto com algumas pessoas que me ajudam, e é um projeto para crianças onde contamos histórias bíblicas, e também toda a programação da Sobrenatural TV é em vista disto mesmo, de passar o Evangelho, de mostrar às pessoas através dos meios sociais, através das plataformas sociais, mostrar às pessoas
várias vivências e, no fundo, poder mudar e transformar vidas. Também através da GCN, que é a Global Children's Network, é um ministério que também há aqui em Portugal, há no mundo inteiro, mas aqui em Portugal nós estamos a trabalhar também, e que se baseia sobretudo na janela 4-14, na importância de nós semearmos a palavra de Deus nas crianças dos 4 aos 14 anos. E esse ministério também está também a cooperar com a Andreia em relação a este livro, com um roteiro de perguntas também para que educadores, pais, professores possam também ajudar as crianças a deslindar melhor este livro maravilhoso. Exatamente, e a trabalhar valores essenciais, não é? para a vida das crianças e dos adolescentes e jovens. Bom, e a Andrea, falando em valores, esse livro tem um valor ainda muito mais especial que você vai conhecer agora. Esse livro também É solidário. Isso. Sim, eu tornei este livro solidário porque eu não gosto de fazer coisas só por fazer. Eu gosto de fazer coisas com objetivos, e se com esses objetivos ou com alguma situação que eu proporcione puder ajudar alguém, então ainda me faz mais sentido. E é solidário para com o Lar de Betânia, que fica em Vendas Novas, um lar de meninas, e também para com a Associação Família Conservadora, que defende os valores da família. Então, pela venda de cada livro, não é? Estas entidades recebem valor monetário através dessa venda. E onde é que nós podemos adquirir o livro? Atualmente na CLC Portugal. Bom, e se você quiser conhecer mais o trabalho da Andrea Ramos, também pode procurar nas redes sociais da autora. E cozinha essa ideia. Família, lugar de valores. Exato. Então agora, Bolo. Porque as famílias também têm coisas doces. Exato. E há que desfrutar delas. Exato. Bom. Foi mesmo bom. Estás aprovada. Obrigada.